Fala galera, beleza? Francisco Baruffi aqui para a Academia Brasileira de Omaha. Essa é a nossa primeira semana em atividade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão engajadas no projeto aí. A gente teve mais de 2.000 curtidas essa semana. O pessoal está bem contente com o resultado, né? E fizemos uma pesquisa na semana passada com o nosso público. E, surpreendentemente, é onde eu mandei uma pesquisa com 6 ou 7 itens, se eu não me engano, relacionados a Omaha, né, o que o pessoal teria mais interesse em aprender. E, surpreendentemente, 54% de todas as pessoas que responderam a nossa pesquisa relataram que sim querem assuntos sobre range de mãos. É uma maioria esmagadora, na verdade. E achei bem interessante isso, então está aqui o nosso primeiro conteúdo, range de mãos. Eu quero dizer para vocês que o nosso objetivo é gerar conteúdo da maneira mais simples e fácil possível, então a gente está totalmente aberto a sugestões e críticas. Eu quero que vocês entrem em contato para qualquer dúvida que ficou, ou qualquer coisa que vocês acham que pode ser melhorado, qualquer tema que possa ser questionado. Então a gente está totalmente à disposição pela nossa fanpage, principalmente se quiserem enviar e-mail para o nosso e-mail contato@abplo, Associação Brasileira de Pot Limit Omaha.com.br, que a nossa equipe vai estar sempre lá para atender e para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Nós tomamos uma decisão essa semana que é abrir um espaço de análise de mãos. Então, desde já eu convido a todos que tenham interesse em nos enviar mãos para análise. A gente vai selecionar as melhores das semanas, durante a semana, e provavelmente a cada 15 dias, estamos analisando isso ainda, vamos divulgar as mãos com essas análises, né? Claro que isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro e sempre deixo, né? Que o nosso objetivo é estudar e analisar todas as formas de pensamento possível que poderiam ter acontecido ali, ou a melhor maneira possível naquela situação, porque diferente do Holden, não tão diferente do Holden, o Holden tem várias linhas de análise, mas o Omaha, no meu entender, ele tem muito mais linhas corretas de você fazer uma jogada ou terminar um pensamento. Então, existem várias linhas vencedoras no Omaha. O importante é você se adaptar a uma linha que você se sinta confortável, né? Se adaptar, e que essa linha te dê resultados positivos. Então, claro que existem erros absurdos que a gente consegue perceber, erros banais e tal, mas existem várias linhas ganhadoras. Então, não é uma análise nunca crítica, mas sim de crescimento, e o meu grande objetivo aqui é aprender também, né? Porque a gente vai ter muita gente engajada, muita gente conosco, então o crescimento é para todos os lados, né? Então, como eu citei antes, a gente decidiu esse assunto por uma pesquisa. Essa pesquisa vai ocorrer regularmente, porque a gente quer seguir o interesse de vocês. Então, vamos lá. Range de mãos, tá, pessoal? Eu vou tentar, como eu disse, levar as coisas da maneira mais simples possível. Range de mãos, popularmente, quer dizer as mãos que você deve jogar ou não deve jogar. E no Omaha, a gente separou em 5 itens, para que você possa visualizar de maneira mais fácil e decidir com qual mãos você deve jogar ou não. A gente vai passar um pouco de teoria aqui, um pouco de matemática, mas isso é uma maneira didática para que com o passar do tempo o aprendizado fique automático, né? Lá quando você senta na mesa, você tem as decisões automáticas. Nós vamos falar sobre 5 fatores no range de mãos. A gente vai falar sobre conectividade, que é como as cartas estão conectadas, os naipes, o valor das cartas que você tem nas mãos, as possibilidades de elas acertarem um jogo ou outro, e a tua posição. O conjunto dessas 5 situações é que vão somar o valor total da tua mão, a força da tua mão. Quanto mais conectada ela for, quanto mais naipes ela tiver, quanto o valor das cartas for melhor, as possibilidades até engloba todos os outros valores juntos, é um pouquinho mais complicado de entender, mas
a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível, e posição. Então, quanto mais desses fatores positivos ela tiver, maior vai ser a força da mão. Para a gente não fazer vídeos longos, né, e para poder facilitar o aprendizado, a gente dividiu, né, a gente vai falar hoje sobre conectividade e naipes, e semana que vem eu posto sobre valor, possibilidade e posição. Vamos lá, então. Conectividade. É a possibilidade de uma mão acertar uma sequência. A conectividade da tua mão, quando você recebe as 4 cartas lá, ela é quanto mais fácil ela for de acertar uma sequência, mais conectividade ela vai ter. A gente chama de reps, né? Quando você tem cartas seguidas na mão, né? Tipo 6, 7, 8, 9. No caso que a gente vai estudar aqui, 8, 9, 10 e valete. Então eu vou introduzindo a questão da nomenclatura também para ficar mais fácil. Ela se mede pela quantidade de boards que você vai acertar uma sequência. Então, quando você tiver uma mão que ela vai acertar a sequência em vários boards, a conectividade dela é melhor do que a outra. Boards entende-se por as cartas que vão bater na mesa comunitária ali, né? O flop, turn e river, aquilo é um board. Então, a gente vai estudar o caso aqui da melhor mão possível para se jogar quanto à conectividade. Vamos esquecer os naipes aqui, né, pessoal? A gente está falando só de conectividade sem naipes, tá? Então, a melhor mão para se jogar, referindo-se à conectividade, é 8, 9, 10 e valete. Essa mão acerta a sequência, pasmem, em 20 boards. Então, vai existir 20 boards que você vai acertar a sequência com essa mão. Então, eu vou mostrar aqui para ficar de maneira mais fácil os boards que você acerta. A gente botou na pesquisa também sobre regras básicas e muito pouca gente se interessou em regras básicas para a gente comentar sobre o Omaha, então eu pressuponho que o pessoal sabe as regras básicas, né, para que a gente possa desenvolver uma linha de pensamento. Mas claro, vou ressaltar aqui que o Omaha você recebe 4 cartas, mas você tem que usar obrigatoriamente 2 da mão e 3 do board. Então, você vai ter que usar obrigatoriamente 3 que estão na mesa e 2 na mão para formar um jogo, senão você não forma ele. Não adianta você ter só o valete, por exemplo, e ter 10, 9, 8 e 7 no board, você não vai fazer a sequência. Você tem que ter 2 cartas que completem as outras 3. Então, vamos lá. Se você tem essa mão 8, 9, 10 e valete, vamos separar elas, tá? Com o 10 e valete, você tem possibilidade de fazer sequência em um board As, Rei, Dama, Rei, Dama, 9, 8, 9, Dama e 7, 8 e 9. Nessas 4 situações, você usando o teu 10 e valete, você vai conseguir fazer uma sequência. Na mesma mão, você consegue usar o 9 e 10, que você vai fazer sequência em valete, dama, rei, 8, valete, dama, 7, 8 e valete e 6, 7 e 8. Só usando essas 2 combinações, você já tem 8 possibilidades de fazer sequência. Seguindo 8 e 9, você pode fazer sequência com 10, vala, dama, 7, 10 e valete, 6, 7 e 10, 5, 6 e 7. Então, nessas combinações de cartas conectadas, né, o 10 e o valete, o 9 e o 10, o 8 e o 9, você pode fazer 12 tipos de sequências diferentes. Continuando, para complementar a mão, você usando valete 9, você pode fazer sequência com rei, dama, 10, dama, 10 e 8, e 10, 7 e 8. Com 8 e 10 você pode fazer com dama, valete 9, valete 9 e 7, 9, 7 e 6, e com valete 8, para finalizar, você faz sequência com 9, 10 e dama, 7, 9 e 10. Então, fica mais claro eu mostrando todas essas situações, esses boards, o quanto grandiosa é essa mão 8, 9, 10 e valete na questão de você acertar a sequência. Com 20 situações você vai acertar a sequência. Então, em conectividade, 20 boards para acertar a sequência, você ter 20 possibilidades de acertar a sequência é a maior quantidade que você vai encontrar. Então, a melhor mão quanto à conectividade é o 8, 9, 10 e valete. Você analisa isso dessa forma, você consegue enxergar dessa outra seguinte forma também. Se você tem essa mão conectada a 8, 9, 10 e valete, você não tem nenhum gap entre elas. Gap entende-se um buraco entre 2 cartas. Por exemplo, você tem 8, 9, 10 e valete, você não tem nenhum buraco entre elas. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem 8, 10, valete e dama, você tem um gap ali, que é o 9, você não tem o 9. Então você tem 8, 10, valete e dama, você não tem o 9, você tem um gap ali
no lugar do 9. Então, a cada gap que você tiver na mão, vai diminuir as suas possibilidades de acertar a sequência. Então, quanto mais gaps tiver entre as cartas que você recebeu, menos é a possibilidade de você ter uma sequência. Aqui eu vou exemplificar. Se você tiver a mesma mão, mas em vez do 8 você tiver o 7, você não tem o 8 ali, as suas possibilidades de 20 diminuem para 17. Então, a tua conectividade é menor. Um outro exemplo aqui. Se você tiver mais gaps aqui, 5, 7, 9 valete, você enxerga e olha a mão, não, realmente se eu acertar aqui no meio eu acerto sequências e tal, mas olha numericamente a diferença de você fazer sequência com essa mão e com a mão de cima, por exemplo, é menos da metade. Isso que você começou a aparecer mais gaps ali entre as cartas, do 5 falta o 6 para o 7, o 8 falta o 8 para o 9, o 10 para o valete. Então quanto maior o número de gaps, maior a dificuldade de você acertar a sequência. Então quanto mais conectada as cartas, vai ser melhor para essa possibilidade. Aqui as cartas um pouco mais distantes, vala 7, 4 e 2, você tem 5 possibilidades. Então, você tem que cuidar também nessas situações que várias dessas sequências não são as sequências nuts, né? Que nuts é aquela absoluta, né? Que ninguém te ganha. Então, sempre observar esses dois pontos, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção para a questão da conectividade. Quanto mais próximas as cartas forem, mais as chances de você acertar a sequência. E mostrando os números aqui, eu quero que vocês automatizem essa visão de que realmente tem muita diferença entre uma situação e a outra. Beleza, pessoal? Ficou claro a conectividade? Vou passar para o segundo item aqui. Depois da conectividade, você tem que analisar a tua mão na questão dos naipes dela, né? As possibilidades de fazer um flush. Flush é uma jogada que vocês, supondo, claro que todo mundo saiba, mas eu vou explicar para algumas pessoas que de repente possam ter alguma dúvida. O flush é quando você tem 5 cartas do mesmo naipe. Então, um dos fatores é a conectividade, o segundo fator é os naipes. Então, na conectividade, o melhor fator que você pode ter, a mão que você pode ter é o 8, 9, 10 e valete. Quanto a naipes, a melhor situação que você pode ter é o As-As Double Suited, que a gente chama. Double Suited quer dizer que você tem 4 cartas e 2 de cada naipe. Elas são duplamente suitadas, então você pode correr para um flush de copas, por exemplo, e outro de espadas, na mesma mão. Essa é a melhor situação. E claro, a melhor situação é você ter Double Suited com um As-As na mão, porque aí você tem 2 flush nuts na mão. Esse é um exemplo da melhor mão possível quanto à situação naipes, né? As 10, As 9, 2 copas e 2 espadas. Agora eu vou falar um pouquinho de matemática, pessoal, para que vocês compreendam de maneira mais fácil como a gente se coloca em situações desagradáveis às vezes e acha que isso é do jogo. Vamos falar de pré-flop agora. Quando você recebeu as cartas na mão, tá? Você recebeu e você tem 2 cartas naipadas. Independente do naipe, independente do valor. Pode ser 10 e valete, pode ser As e 10, independente. Vamos analisar essa forma individual aqui. Quando você recebe 2 cartas naipadas, seja 2 e 3 de copas, 9 e 10, enfim. Qualquer 2 cartas que você receba na mão, você tem a chance de, em 7,2% das vezes que você jogar, você vai acertar o flush. Você tem pré-flop 2 cartas de mesmo naipe. Até terminar o board, que seria flop, turn e river, em 7,2% das vezes que você receber 2 cartas naipadas, você vai acertar o flush. Isso quer dizer que a cada 14 mãos que você receber com 2 cartas naipadas, você vai acertar um flush. Agora, uma comparação importante que eu quero que vocês vejam. Se em vez de 2 cartas do mesmo naipe, vocês tiverem 3 cartas do mesmo naipe, essa chance reduz para 5,4%. Então, é muito grande e muito visível isso, que em vez de você acertar a flush a cada 14 mãos, você vai acertar a cada 19 mãos. Então, se você tiver 3 cartas do mesmo naipe, você vai 30% das vezes a menos acertar o flush. É muito grande essa diferença. Então, prestem atenção que isso é um detalhe muito importante, você ter 2 cartas naipadas e não 3, porque 3 realmente diminuem bastante as suas possibilidades. Não estou dizendo que vocês não vão poder jogar com range de 3 cartas do mesmo naipe. Seriam situações diferentes. Eu estou querendo mostrar a matemática para vocês verem quanto realmente é grande essa diferença.
E uma outra situação, essa situação que nós estávamos falando é pré-flop, quando você tem as cartas que você recebeu, as suas cartas na mão ali, e você tem 2 do mesmo naipe ou 3 do mesmo naipe. A diferença de você acertar o flush. Agora é uma outra situação que eu quero que vocês analisem, que é quando você tem 2 cartas de um naipe na mão e acertou o flush draw no flop. Flush draw é quando você tem 2 na mão e acertou 2 no flop. Aqui a gente está falando de situações no flop. Quando você acertou o flush draw, que é flush draw, a nomenclatura quer dizer que você tem queda para o flush, que você tem 2 de um naipe na mão e 2 no board, falta a quinta para você fazer o flush. Quando você acerta o flush draw no flop, você tem 36% de chance de acertar o flush até o river. Entre turn e river você tem 36% de chance de acertar. Isso quando você tiver 2 cartas. Quando você tiver 3 cartas do mesmo naipe, essa diferença, esse percentual muda de 36% para 33%. Isso é uma diferença muito grande, gente. Esses 3% representam que todas as vezes que você for para o chão, por exemplo, porque aqui é uma outra questão que no Omaha, quando você se compromete, quando você tem bons flops, você se compromete quase todo o teu stack. Então essas diferenças são muito importantes. Esses 3% de você ter 2 cartas ou ter 3 cartas, quer dizer que a cada 10 vezes que você jogar, for para o chão num flush draw, se você for com 2 cartas, você vai acertar 10 vezes, por exemplo. Se você for com 3 cartas, você vai acertar 9. Então você vai diminuir 10% de chance de acertar se você tiver 3 cartas ao invés de ter só 2 cartas. Então é uma diferença muito grande justamente por isso, porque quando você acerta bons flops, você vai para o chão e você vai deixar de ganhar uma vez aí que você poderia ganhar se você tivesse 2 cartas ao invés de 3. Então essa matemática é para que automatize, com o tempo ela vai automatizar na tua cabeça e você vai entender mais fácil essas situações e vai saber se desviar de algumas situações também, de maneira mais simples. Além, tem um outro ponto, eu não calculei matematicamente, mas você tem que chamar atenção para isso, é que se você tem 3 cartas do mesmo naipe, a chance do teu oponente ter outros naipes e acertar esse flush é maior, porque você não tem nenhuma carta do naipe, por exemplo, do que ele quer acertar o flush dele. Então, além de te prejudicar tendo 3 cartas, você está facilitando para o teu oponente em acertar o draw dele, porque você não está bloqueando nenhuma carta dele, né? Então, tipo, ele está flush draw em copas, você tem 3 espadas, você não tem uma de copas que dificultaria ele acertar as copas, então tem esse outro ponto que tem que ser chamado atenção para vocês cuidarem. Agora uma matemática um pouco mais pesada, mas para facilitar o entendimento mesmo, acho que vai facilitar com o tempo. Quero que revejam, se necessário, esse vídeo várias vezes, ele vai estar disponível para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, sobre valor de flush, tá? O Cash Game Omaha, por exemplo, é muito comum você jogar em 10 pessoas, né? Quando você joga no clube da tua cidade, você joga em 10 pessoas. Então, no ao vivo, né? No live, né? Então, você levando em consideração que você está jogando essa mesa, né? 10 jogadores. Você recebe aqui um outro fator de nomenclatura também para vocês irem se acostumando, que mais tarde a gente vai usar de maneira comum. Você tem K dama XX aqui, eu coloquei, né? Nesse caso, o H é de copas, né? Vem do inglês, né? Então, K dama H seria um K dama de copas XX. Eu estou querendo dizer aqui para vocês que se vocês têm rei e dama de copas, tá? Vocês recebem rei e dama de copas na mão. A possibilidade de um oponente nessa mesa de 10 jogadores ter um as de copas é de 75%. Como todas as cartas estão distribuídas na mesa, quase todo o baralho está distribuído na mesa, em 75% das vezes que você receber, pasmem, 75% das vezes que você receber o rei-dama, o rei-2, o rei-10, o flushing rei, eu quero dizer, na mão, 75% das vezes um outro oponente vai ter o as. Então, só aí essa situação já é muito complicada, porque ele pode te blefar com esse as. O famoso as careca, né, que todo mundo conhece já. Então, você já pode se colocar numa situação complicada tendo um flush que não é nuts, tendo um flush em rei, porque em 75% das vezes o teu oponente vai ter o as na mão. Agora, se você colocar que ele possa ter o as em 75% das vezes e outra carta de copas, matematicamente ele vai ter em 52% das vezes, então se você cruzar esses percentuais, toda vez que você tiver o flush em rei, 39% das vezes alguém vai ter um flush em as.
é diferente do que a gente pensa, né? Bem diferente do que a gente pensa, porque a gente sempre diz, que azar, eu tinha o flush em rei, ele tinha o em as. Mas numa mesa cheia, em 39% das vezes que você tiver um flush em rei, alguém vai ter o flush em as. Claro que existe a situação, né, que a gente não tem que se assustar tanto com isso, que existe a situação que esse as pode ter sido foldado, ou que esse as possa estar no restante do baralho, né, ou que esse jogador que recebeu as X, né, em copas ou em espadas, tanto faz, tenha foldado. Claro que num cash game, live, onde você tem 10 jogadores jogando, alguém que tem um nuts, as 5, as 2, as 10, qualquer coisa ele vai pagar, né? O jogo fica... As pessoas pagam muito para ver os flops, então tem que ter muita atenção nisso. Já numa mesa de 6 pessoas, por exemplo, diminui bastante a possibilidade de alguém ter esse flush em as você tendo em rei. Mas tenha isso em consciência, que é aquela situação que você diz, fui azarado, o cara tem as, eu tenho em rei, é muito mais comum do que você imagina, a matemática prova isso. Até eu estou à disposição que, se vocês quiserem que eu mostre esse cálculo para vocês, é só me pedir que eu passe o cálculo matemático, né? Isso é uma matéria de administração, de probabilidade, que ajuda muito no poker, né? Vocês sabem que o poker é muita matemática, psicológico. E nesse caso a gente está mostrando a matemática pura. Então, se alguém tiver dúvida, quiser que eu apresente o cálculo aí, que eu vou tentar apresentar da maneira mais fácil possível para que vocês entendam. Então, tenham muito cuidado aí, porque realmente é muito comum você fazer o flush semi-nuts, né, o flush em rei, e a pessoa ter o flush em as. Pessoal, isso é um início do nosso conteúdo sobre range de mãos. Eu espero que eu tenha sido claro e estou totalmente aberto para que vocês possam me questionar sobre algum tema que eu coloquei aqui ou alguma dúvida que vocês tenham. Realmente é uma comunidade de aprendizado, tanto para vocês quanto para nós. Peço para vocês que vocês comentem abaixo desse vídeo aqui o que vocês acharam, marquem os amigos de vocês que queiram ver esse vídeo, para que isso nos ajude também a nos entusiasmar, para estar cada vez gerando mais conteúdo para vocês. Nos diga o que achou do vídeo, né? Compartilhe ele também. Uma das dicas que eu quero dar para vocês, a gente criou um canal do YouTube, né? Que é só você procurar no YouTube Academia Brasileira de Omaha. Que diferente do Facebook, no Facebook a gente vai estar postando sim todos os vídeos e conteúdos e novidades, enfim, mas o Facebook, como é uma linha do tempo, fica difícil de depois você procurar algum assunto, né? Então no YouTube ele fica organizado por data, por nome, é muito mais fácil de vocês localizarem. Então se inscreve no nosso canal lá no YouTube. Quem não curtiu nossa página no Facebook, está aí, facebook.com/abplo, curte lá. Quem não deixou o seu e-mail para nós ficarmos ligados e mantermos todas as informações, está aí. É só acessar nosso site e deixar seu e-mail, www.associação brasileira de pot limite Omaha, abplo.com.br. Entra lá, deixa seu e-mail, que qualquer tema, conteúdo, novidade a gente está sempre enviando. E dúvidas, questionamentos, aquelas mãos que eu citei no começo do vídeo, pessoal, querem que a gente analise mãos, tem dúvidas, manda para o nosso e-mail, contato@associaçãobrasileira-de-pot-limite-omaha.com.br. A gente está em completa disposição, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem com nós, estar engajando nesse projeto aí. Vamos fazer essa comunidade explodir. Obrigado para todo mundo. Valeu, galera. Boa sorte nas mesas.